Bom dia a todos, estamos começando mais um Reavados pela sua palavra e hoje juntos vamos estudar o capítulo 11 de Hebreus. Então pegue sua Bíblia e vamos recapitular aqui o ano bíblico de hoje. Capítulo aqui 11 de Hebreus vem falando sobre o princípio da fé, né? O que é fé? Qual que é a natureza da fé? E depois vem traçando pra gente algumas pessoas dentro da Bíblia que foram consideradas homens de fé. Então vamos começar aqui vendo qual que é a definição de fé na Bíblia. Está aqui no verso 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui a Bíblia vem trazendo para nós qual que é a definição de fé, é a certeza daquelas coisas que a gente não vê, e aqui dá um exemplo para a gente, né? Como a criação do mundo. Nenhum de nós estava lá, mas todos nós acreditamos que através da palavra de Deus, tudo foi criado. E aqui depois Paulo vem trazendo exemplos de fé no decorrer da Bíblia, começando aqui com Abel, que através do sacrifício ali que ele fez, através de um cordeirinho, aquele sacrifício que Deus pediu, ele obteve a fé dele em comparação com Caim, que veio dar um sacrifício de frutas que não era o que Deus queria. E falando que através mesmo da morte de Abel, até hoje ele dá testemunho da fé dele, que nós sabemos através das pregações e através da leitura que nós vamos fazendo, né? Vemos o exemplo dele que vai passando de geração em geração. Depois fala de Enoque, que ele não viu a morte e caminhou com Deus e Deus o tomou para si e ele teve uma vida de fé. Depois traz Noé, que a única família dentro do mundo antigo, que era uma família de Deus, e foi através dele que ele teve fé e pôde ali dar uma nova geração para todo o universo ali, para todo mundo, através do dilúvio, né? Só essa família que era considerada uma família de Deus dentro do mundo inteiro, né? Depois disso ele vem falando dos patriarcas, né? Aí vem falando de Abraão, de Sara, Jacó, Isaac, José, que através da vida deles, eles obtiveram a fé, e aqui vem salientando mais sobre Abraão, né? Que Deus o chamou para sair da terra de Ur, para ir para uma terra que manava leite e mel, que ele não sabia qual que era, né? Então ele passa a vida inteira dele como nômade, né? E Deus fala para ele, ó, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas mesmo assim, eles, cada um deles, né? Abraão, Sara, Jacó, Isaac e José, não viram isso acontecer, né? Mas mesmo assim, eles viveram através da fé e através da vida inteira deles, acreditando na promessa que Deus prometeu a eles. Depois vem falando de Moisés, né? Que foi o libertador do povo de Israel, e ele, através da vida dele, rejeitou ser um príncipe do Egito, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, para viver junto do povo dele, mesmo em sofrimento, e libertando o povo para o propósito que Deus queria. E depois ele vem falando os israelitas em Canaã. Aqui ele traz para nós exemplos de pessoas que dentro da Bíblia também foram heróis da fé. Mas aqui ele fala, eu não tenho muito tempo para explicar sobre todos, e ele vai situando. E ele fala os nomes de Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas. E ele fala aqui no final, um verso muito importante, eu vou ler aqui para o 38, falando assim: homens que o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho da sua fé, contudo, não tiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que ele está falando aqui? Essas pessoas que ele está falando aqui não obtiveram a promessa que eles deveriam ter. A promessa de Abraão, uma grande nação, não teve. Promessa aqui, do Messias, não tiveram. Então cada um deles viveu, e mesmo assim, não tendo a concretização da promessa na vida deles, eles viveram, e através da fé deles, como se aquela promessa já fosse certa, como eles já tivessem ela.
E para terminar aqui, eu acho que é a síntese de tudo que a gente vem estudando nesse capítulo, que vem falando no verso 13 e 16. Assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o 16, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isto Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Aqui vem trazendo a chave geral aqui, a pérola da Bíblia aqui pra gente, sobre a fé. Mesmo você não tendo essa concretização na sua vida, não quer dizer que você vai viver de uma forma triste. Eu não tive a promessa que Deus me falou, Jesus não voltou na minha geração, tô já muito velho, eu acho que eu vou morrer antes da vinda de Jesus, vou viver triste. Não, ó o exemplo que eles nos deram, né? Eles viveram com a certeza da fé deles, como se tivesse concretizado na época deles, almejando uma pátria superior, como se eles fossem estrangeiros na própria terra que eles moravam. Assim também deve ser o nosso modo de vida, viver com a mentalidade no céu, estando nessa terra, sabendo que você é um estrangeiro, você não é daqui. Deus tem um lugar preparado para nós, como o próprio Cristo falou, e quando estiver pronto, vai voltar e nos buscar. Então, o modo de nós vivermos é como se nós não fôssemos daqui. Nós somos passageiros, viajantes, esperando o retorno do nosso Mestre. E Deus se orgulha dos filhos dele que vivem dessa forma aqui, ó. Tendo aqui, como falou, por isso Deus não se envergonha deles e foi chamado e ser chamado de Deus, né? Por essas pessoas. Assim deve ser pra gente. Nós devemos viver dessa maneira, né? E lá no céu também sermos considerados também como heróis da fé. Nossa, eles viveram naquele tempo ali, perto da vinda do Senhor, era muito pior. Tiveram tantas coisas para passar, mas mesmo assim estavam ali fervorosos, não vacilaram, aguardando a promessa que Deus tinha feito para eles. Que assim seja a nossa vida, até a volta do nosso Senhor. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Abençoe essa semana que é desconhecida para nós e nos ajude a cada dia mais e fortificando a nossa fé, Senhor. Que possamos aguardar a sua vinda, ajudando outras pessoas a te encontrarem e que através do nosso exemplo as pessoas também possam ver que nós somos servos de Ti, Pai. Esteja conosco, afaste o inimigo para longe de nós, é o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos e até o próximo Reavivados pela Sua Palavra.